Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco segue em busca de um novo nome para ser o comandante da equipe aí em 2022. Vamos falar aí das especulações, dos técnicos disponíveis que podem fechar com o Vasco. Vamos falar também aí da busca do Vasco por um novo diretor de futebol da equipe e também a famosa barca aí que muitos jogadores estão deixando o Vasco. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que continuam aqui no nosso canal assistindo nossos vídeos. Muitos deixaram de assistir aqui o nosso canal, mas eu queria agradecer aqueles que são um público fiel aqui do nosso canal, que não perde nenhum vídeo aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado vocês que são a essência aqui do nosso canal. Uma péssima fase do Vasco, o interesse lógico do torcedor foi lá pro chão, mas a gente tem que continuar aqui trazendo notícias sempre para você, torcedor, ficar informado. Também vai lá no meu outro canal Expresso Vasco, dá uma ajuda lá pro nosso canal crescer, para a gente tentar atingir mais torcedores do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco vem fazendo uma grande limpeza no seu departamento de futebol, demitiu aí o Fernando Diniz, demitiu o Alexandre Pássaro, muitos jogadores vão deixar o Vasco agora no final desse ano, inclusive o volante Andrei já foi o primeiro aí a não ter o seu contrato renovado, é o primeiro nome fora do Vasco. O Vasco também está definindo a situação da saída de muitos outros jogadores aí, Marquinhos Gabriel, Zeca, o goleiro Vanderlei, o zagueiro Hernando, o atacante Léo Jabá, o volante Michel, também aí o volante Rômulo, deve ser aí os próximos a deixarem o Vasco nos próximos dias. Com certeza o Vasco está fazendo uma grande limpeza aí no seu elenco, porque o elenco não conseguiu atingir o grande objetivo da temporada, que era voltar para a primeira divisão. E esses 7 jogadores deverão ter os seus contratos aí não renovados com o Vasco nos próximos dias e deverão sair do nosso clube. Ainda não sei como que vai ficar a situação do Vasco pro próximo jogo aí de segunda-feira. Somente antes do jogo que a gente vai saber como que será a escalação do Vasco, já que muitos jogadores não ficarão no Vasco e com certeza eles mesmos sabem que não irão permanecer no Vasco, né? Outro jogador que deverá deixar o Vasco, que inclusive até mesmo pediu para tentar ficar no Vasco, é o meio-campista Morato, né? O jogador pertence ao Bragantino e deverá ser devolvido ao seu clube de origem, já que ele foi uma lástima com a camisa do Vasco. E a diretoria do Vasco não para por aí, né? Segue tentando negociar um nome aí para ser o novo diretor de futebol da equipe, né? O Vasco deverá contratar primeiro um diretor de futebol e depois um novo técnico, né? Porque vai depender da escolha também do diretor, juntamente com o presidente Jorge Salgado. E eu acho que esse diretor tem que ser o Alexandre Matos, é o nome mais especulado, é o nome que o torcedor vascaíno quer, que o torcedor meio que clama para ele vir ajudar o Vasco. Até o momento, de acordo com o próprio Alexandre Matos, o Vasco não fez nenhuma proposta oficial para ele. Vamos aguardar os próximos dias para ver se o Vasco vai definir quem será o novo diretor de futebol da nossa equipe, né? O torcedor vascaíno já está acostumado a ver grandes nomes especulados e o Vasco contratar resto aí, né? Vamos esperar ver se o Vasco não vai surpreender negativamente o torcedor vascaíno e quem sabe trazer um diretor de futebol decente para montar um bom elenco para voltar para a primeira divisão, porque é obrigação do Vasco voltar em 2022 para a elite do futebol. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do Alexandre Matos, esses jogadores aí que irão deixar o Vasco nos próximos dias. Também tem a situação do Valber, né? O zagueiro que foi um dos últimos reforços, que também deve deixar o Vasco e parece que não vai renovar o seu contrato porque ele é horroroso, né? Não tem nada de excelente. Bom, agora vamos falar aqui da situação de quem será o novo técnico do Vasco, né? Como a gente falou, o Vasco pode definir primeiro aí quem será o seu diretor, mas já está sendo bastante especulado vários nomes aí de técnicos para dirigir o Vasco em 2022. Ontem a gente até falou aqui do Gustavo Morigno, né? Treinador do Coritiba, né? Paraguai, e também do Jorginho, né? O Zinho da entrevista falando só a respeito disso, se tinha possibilidade dele e o Jorginho voltar para o Vasco, assim como foi com muito sucesso em 2015 e 2016 e depois o Jorginho voltando para o Vasco em 2018, só que parece que não existe nenhuma proposta para nenhum desses treinadores e nomes começam a ser especulados. Até à noite eu vi várias pessoas falando aí do Mano Menezes no Vasco. Mano Menezes é um treinador muito caro, né? Um treinador que vem em baixa, em decadência realmente na sua carreira, desde que ele deixou o Cruzeiro acabou caindo lá em 2019, ele não conseguiu ter o mesmo trabalho em outros times, né? Não conseguiu ser campeão treinando o Palmeiras, não conseguiu aí bons resultados depois no Bahia, que foi o seu último time aqui no futebol brasileiro, e depois lá no Oriente Médio ele acabou sendo demitido, está livre aí do mercado. E o nome do Mano começa a ser especulado no Vasco.
Fato é de que muitos treinadores estão disponíveis aí no mercado, muitos nomes medalhões, né? Como você viu aí na capa, Filipão, que acabou de sair do Grêmio, né? Péssima campanha à frente do Grêmio. Filipão conseguiu aí péssimos resultados com o Grêmio, ganhou 9 e perdeu 9, por isso foi demitido, deixou o Grêmio lá na zona do rebaixamento. Eu acho que esse nome não me agrada em nenhum sentido. Eu acho que já é um técnico totalmente ultrapassado. Não sei se tem vascaíno que aprova uma possível vinda do Filipão. Também aí outro técnico que sempre é especulado no Vasco, mas que nunca fecha, é o do Dorival Júnior, né? Sempre alega problemas pessoais, que tá quase fechando com um time lá de fora do Brasil e nunca fecha, né? Porque ele não quer trabalhar no Vasco. Eu acho que esse nome está totalmente descartado. É pela recusa dele nos últimos anos aí para vir treinar o Vasco. Eu acho que o mínimo que o Vasco tem que fazer é não procurar o Dorival Júnior, porque ele já deixou bem claro que não tem interesse de treinar a nossa equipe. Os treinadores também estão livres no mercado, como é o caso do Roger Machado, que trabalhou aí mais recentemente no nosso rival Fluminense, demitido por não conseguir a classificação com o Fluminense aí para as quartas de final, se eu não me engano, na Libertadores. Acabou perdendo seu emprego depois disso, só que ele não quis assumir nenhuma equipe depois do trabalho com o Fluminense, porque ele gosta de assumir sempre no início do ano um time para ele montar, para ele começar o trabalho do zero, né? Talvez seja um nome que encaixe melhor do que o Vasco procura, né? Um treinador jovem. Pelo histórico de contratações e dessa diretoria do Vasco, somente foi contratado um medalhão, né, que foi o Luxemburgo, para tentar salvar o Vasco do rebaixamento no início dessa temporada. No final do ano passado, no início dessa temporada, o Jorge Salgado já estava no Vasco e não deu certo. Depois veio aí Marcelo Cabo, Lisca e também o Fernando Diniz, que são todos aí treinadores, digamos, da nova geração, que não são medalhões, que ainda não conquistaram grandes títulos nas suas carreiras. Parece que esse é o tipo de perfil que é procurado aí pela diretoria do Vasco, né? E vamos esperar ver se, quem sabe, vai aparecer um medalhão no Vasco, que eu acho difícil, né? Também tem o Abel Braga, né, que trabalhou no Vasco no início do ano passado, em 2020, não deu certo, e no final do ano ele foi pro Internacional e quase foi campeão brasileiro, o que levou ele a treinar o Lugano lá na Suíça. Lá na Suíça ele somente comandou alguns treinamentos e foi logo demitido, não ficou praticamente nenhum jogo, não treinou nenhum jogo Lugano e está livre aí no mercado. Eu não sei se o torcedor vascaíno aprova aí a volta do Abel Braga ao Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada algum desses nomes disponíveis, se você gostaria de ver um outro nome aí no Vasco. Eu acho que seria muito válido aí, na minha opinião, o Roger Machado, que é um técnico que é estudioso, é um técnico que conhece bem o futebol e que não está ultrapassado como muitos desses treinadores que estão disponíveis no mercado. Também tem vários outros nomes aí que eu não quis fazer uma lista tão grande, porque senão ia ficar enorme esse vídeo aqui. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que fosse aí o substituto do Fernando Diniz na próxima temporada aí para ser o técnico do Vascão. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis. Tamo junto, Vascão!